Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 27 e nós vamos falar sobre teatro de grupo. Influências culturais podem ocorrer de muitas formas. Mesmo dentro de um país, habitantes de diferentes regiões ou de realidades diferentes podem ter culturas diferentes. E muitos são os fatores que contribuem para a diversificação cultural dentro de um mesmo país, como extensão territorial, miscigenação, imigração, influências estrangeiras, realidade socioeconômica e meio ambiente. E do encontro dessas manifestações culturais e artísticas, muitas vezes resultam novas formas de arte ou produções artísticas repletas de diversas influências. E o Brasil, por ter essa formação cultural, automaticamente exerce produções muito diversas. E no teatro, por ser uma linguagem artística com uma de suas bases na representação, muitas vezes de culturas diversas, um dos procedimentos bastante utilizado é a pesquisa de campo. E por meio dela, o artista vai ao encontro do que pretende representar para vivenciar por algum tempo uma realidade diferente da sua, antes de construir um personagem ou um espetáculo. E há artistas, gente, e grupos de teatro que fazem dessas pesquisas, dessas trocas culturais e desses encontros o seu principal material de trabalho. Criação coletiva é o processo de construção de espetáculo teatral em que o texto é construído a partir do grupo para a montagem de uma peça, ou a construção de um espetáculo a partir de um texto pré-existente, que é estudado através de improvisações e de muito trabalho de mesa. Trabalho de mesa, pessoal, é um estudo que se concentra diretamente na dramaturgia da peça, ou seja, no texto, tendo uma preocupação cênica bastante peculiar de acordo com as características do grupo. E a partir daí, o grupo utiliza-se de um processo intenso de pesquisa, partindo do imaginário dos atores, do repertório pessoal de cada um, em processos inconscientes e conscientes. A contribuição de todos os integrantes é considerada muito importante, pois num processo desses, a fonte dos elementos utilizados vem do corpo e da presença de cada ator. O resultado de um processo desses, gente, é imprescindível, e essa prática faz com que não exista tanta hierarquia na hora da criação, tendo características que enfatizam a movimentação, o gestual, para assim compor a peça no final. No Brasil, há vários grupos que utilizam dessa técnica de montagem, e um deles é o grupo Lume de Teatro, criado em 1985 na cidade de Campinas, em São Paulo. O Lume, gente, é um grupo de teatro bastante atuante, que já montou dezenas de peças, sendo que muitas delas são apresentadas regularmente. Eles têm a prática de trabalhar a partir de trocas culturais, o que se tornou uma das características principais do grupo. Para eles, o teatro é a arte do encontro. No espetáculo Café com Queijo, que estreou em 1999 e foi resultado de um desses encontros, uma intensa pesquisa de campo que o grupo fez, viajando por diversas cidades de diferentes estados brasileiros. E aí, nesse percurso, os atores tiveram contato com as mais variadas pessoas de diferentes tradições e costumes. Os personagens da peça foram criados e inspirados nas pessoas que os atores conheceram na viagem durante essa pesquisa. E segundo eles, o que eles encontraram em cada local foram as diferentes versões de um mesmo país, pessoas e histórias de vida de muitos Brasis em um único Brasil. E o resultado dessa viagem ficou eternizado no espetáculo Café com Queijo. As linguagens corporal e vocal foram bases da pesquisa de personagens, o que é uma característica bastante marcante de outros trabalhos do grupo Lume. O grupo se utilizou de um método que eles mesmos criaram, chamado mimesis corpórea, uma sequência de procedimentos de pesquisa que visa a construção do personagem a partir da observação de outra pessoa. Nesse procedimento, são registradas características físicas e vocais por meio de anotações, fotografias, gravações sonoras e coletas de objetos. E a partir desses registros, o grupo faz uma série de estudos físicos e vocais para chegar à criação
criação do personagem. Apesar de um dos significados da palavra mimese ser imitação, o processo de mimesis corpórea do Grupo Lume vai muito além da cópia. Nesse caso, o personagem é construído a partir da fusão entre a pessoa observada e o ator. Ao longo desses mais de 20 anos, o Grupo Lume alimentou o sonho de circular com o espetáculo pelas mesmas regiões onde a pesquisa foi feita, mas somente tiveram oportunidade em um evento comemorativo em 2018. Uma coisa é você ir lá no livro, ver a história e contar a história. Outra coisa é você ouvir a história de quem conta a história como verdade, e não como lenda, e não como mito. Alguém que diz, não, eu vi o Anselmo. Ele existe. Nós tivemos aqui há 21 anos atrás. Nós três aqui, ó. Eu. 41 anos atrás. Quanto? 41. Então o senhor conheceu o seu Teotônio Ferreira? Teotônio Ferreira? Apesar da idade avançada, eu também, graças a Deus. Esse trabalho ele tem um sentido que ele é maior do que um espetáculo teatral. Ele veio a partir desses encontros, essas pessoas continuam vivas dentro desse espetáculo e nos nossos corpos. Ele é conhecido na cidade por mentiroso, tem muitas histórias dele, muitas e muitas mesmo. Era como se eles estivessem conhecendo uma figura que eles nunca tinham conhecido, mas eles já conheciam de alguma forma. Ficar 24 horas no barco para mim era um momento de respiro, de poder estar com o meu diário de trabalho, de poder escrever com calma tudo que eu tinha vivido. Uma viagem. Inúmeros são os processos e desdobramentos existentes em teatro para a criação do personagem, gente. E o processo de criação do Grupo Lume de Teatro também parte desse princípio. O trabalho do ator, gente, é sobretudo, e antes de mais nada, preparar o seu corpo, não para que ele diga, mas para que ele permita dizer. A arte do ator é uma viagem para dentro dele próprio. E é como reatar contatos, encantos secretos, esquecidos com o passar do tempo, preservados lá na memória. A verdadeira técnica da arte do ator, gente, é aquela que consegue esculpir o corpo e as ações físicas no tempo e no espaço, acordando memórias, dramatizando as energias da potencialidade humana, entende? Tanto para o ator quanto para o espectador. Essa é a magia de se construir um personagem. O universo da criação é consideravelmente vasto e dentro dele cabem inúmeros processos que podem conduzir a um número igual de resultados estéticos consistentes. O processo colaborativo é apenas um dos processos de criação de personagem no teatro. Nem pior nem melhor, tá, gente? E também nem exclusivo. Atores transitam por vários processos de criação e grandes obras têm sido criadas de forma solitária por artistas. Da mesma forma que resultados não tão bons podem ser construídos de forma coletiva. Então isso depende muito de quem está fazendo o processo, do porquê está fazendo o processo, do para quem está fazendo o processo. O processo colaborativo, gente, não é um método que garante a boa criação de um espetáculo. Para isso, não existe fórmula, nem métodos definidos. O grupo vai construindo a sua metodologia, assim como fez o Lume. Na criação de um espetáculo em grupo, gente, a gente só sabe quando a gente entra na criação, mas a gente não sabe como vai sair dela. Todos os processos são igualmente bons e igualmente válidos. O processo colaborativo tem se revelado altamente eficiente na busca de um espetáculo que representa as vozes, ideias e desejos de todos que o constroem, ou seja, uma vontade coletiva do grupo todo, sem hierarquias, sem imposições, preservando a individualidade artística dos participantes, aprofundando a experiência de cada um, para ser a criação de uma obra que reflita o pensamento coletivo daquele grupo criador. É um trabalho que demanda bastante tempo, confiança nas pessoas que a gente trabalha e é uma coisa que acaba influenciando na nossa vida pessoal, porque a gente aprende a ouvir as pessoas, a gente aprende a colocar as nossas opiniões, a gente aprende a deixar claras as nossas ideias e a gente aprende a refletir em conjunto. Então
Então o processo colaborativo, gente, é uma forma democrática de se fazer uma obra de arte. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade no Maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!